Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no destaque da entrevista, teremos Ricardo Modugno na nossa pauta As Vocações da Cidade de Petrópolis. 4 de junho de 2019, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque a entrevista com Ricardo Modugno na nossa pauta As Vocações da Cidade de Petrópolis. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, é um prazer. Você que é formado em Engenharia pela UCP, tem pós-graduação em Marketing e fez mestrado também na UCP na área de modelagem, matemática e sistemas de computação. E aí vamos falar um pouco sobre o seu mestrado, né? Como surgiu a necessidade de você estudar a questão das vocações da cidade na sua tese de mestrado? Márcio, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando sobre as vocações da cidade, né? Tudo surgiu porque eu tinha uma empresa de manutenção, né? Sou engenheiro mecânico formado, né? Nessa área de manutenção, e cansado das viagens constantes para o Rio, eu acabei vendendo a empresa e decidi fazer o estudo de mestrado, voltar para a área acadêmica e fazer o mestrado, né? Com a intenção talvez mais tarde de ministrar aulas e tudo mais. E nesse estudo, no final do curso, né, de mestrado, a gente apresenta um trabalho, né, o TCC de final de curso, e nesse trabalho a gente acabou desenvolvendo uma modelagem matemática de forma que mostrasse, de uma forma isonômica, qual o melhor tipo de empresa a se atrair para um determinado tipo de cidade. E dentro desse trabalho a gente acabou desenvolvendo um estudo de caso, e esse estudo de caso me levou a fazer um estudo de caso de Petrópolis, na cidade onde eu nasci, fui criado, né? E utilizamos ali, naquele momento, uma ferramenta chamada AHP, que é muito utilizada para quando você tem que tomar decisões complexas, né? Decisões com muitas variáveis. E nesse eixo central de tomada de decisão estava as empresas, os tipos de empresa que você tinha possibilidade de atrair para a cidade. E num outro lado, um outro eixo comparativo, estavam as vocações da cidade que nós utilizamos a partir dessa gestão que ora está. E como se deu assim a construção do trabalho? Como é que ele foi feito?
você pesquisou algum grupo de empresários específico? Como é que você chegou às vocações? As vocações já foram, né? Porque por um lado você está falando de atração de empresas, do outro lado você está falando de vocações, né? Então, como é que você chegou assim, ao perfil de empresas necessárias para Petrópolis e, por outro lado, como é que você chegou às vocações da cidade? As empresas foram colocadas de acordo com as próprias vocações, né? Uhum. Então são empresas tipos de empresas, né, de forma bem abrangente, que poderiam contemplar as vocações que já existiam, né? Essas vocações, que nós não escolhemos as vocações, né? Nós só utilizamos as vocações que foram oriundas do planejamento plurianual que a prefeitura e a gestão lança no início do seu governo, né? Foram elencadas naquela época e descritas nesse PPA, que a gente chama de PPA. No plano plurianual. Exatamente, o plano plurianual. São 11 vocações. E, na verdade, naquela época, nós comparamos as vocações com esses tipos de empresas possíveis de se atrair. Foi daí que surgiu a necessidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre as vocações. Porque se existem outros tipos de vocações, outras empresas também poderiam ser atraídas. Aí deixamos esse trabalho para uma questão futura de estudo e pesquisa, né? E quais foram os resultados, Ricardo, que vocês tiveram com a sua pesquisa? Bom, vocês foram lá, pesquisaram, viram as vocações, viram as empresas que podem ser atraídas, né, consultaram alguns profissionais a respeito disso. E aí, no final, o que você particularmente concluiu sobre essa questão das vocações e atração de empresa? Bom, as empresas que mais, segundo a nossa pesquisa, né, que mais seriam interessantes para a cidade, eram aquelas ligadas à educação, né? Porque a cidade é um grande polo, né, estudantil. E isso, né, é uma coisa que a gente explora muito pouco, eu acho. Perfeitamente, né? Exatamente, né? E existem grandes desafios, né, nessa área da educação. Então, empresas ligadas à educação eram empresas que trariam benefícios para a cidade. Outras empresas do tipo metal-mecânica também seriam interessantes para ser atraídas, segundo a nossa pesquisa à época. A questão de empresas que geram emprego e renda também, né, são as empresas maiores. Mas a gente, por outro lado, existe um limitante com a nossa própria topografia geral da cidade, que impede, né, praticamente que a gente atraia grandes empresas, né? Embora a necessidade de gerar emprego e renda na cidade é grande. Por isso, talvez a pesquisa tenha apontado para esse tipo de empresas, né? Ricardo, vamos depois falar sobre a questão das vocações em si do trabalho que está sendo feito lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para estudar o que é uma vocação e como é que isso pode ser aplicado à cidade de Petrópolis. Mas antes disso, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores.
O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e no destaque de hoje, a entrevista com Ricardo Modugno, na nossa pauta, a questão das vocações da cidade de Petrópolis. Ricardo, então a gente encerrou a primeira parte do programa falando sobre a questão do estudo de vocações na cidade, foi sua tese de mestrado na UCP, né, sobre modelagem matemática, estudo das vocações e atração de empresas, e aí agora tem um outro trabalho que está sendo desenvolvido lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um estudo de vocações para a cidade. Inclusive, no último sábado, né, nós tivemos lá no evento do Sérgio Tal, do Control Café, apoiado também pela TV Rede Petrópolis, onde a gente estava discutindo justamente a questão das vocações. Aí foram apresentadas ali vários representantes dos vários segmentos econômicos da cidade, cada um falando sobre o seu segmento. Foi uma palestra, um evento muito legal. Mas a questão é, o que é uma vocação? Uma vocação pode ser criada, pode ser encerrada, pode ser resgatada, pode ser fomentada, é natural de uma cidade. Como é que funciona isso? Bom, Márcio, a tua pergunta já é a tua resposta, né? Uma vocação é algo natural, né? Algo que surge natural, espontaneamente, né? Quer seja nos seres humanos e, inclusive, levado às cidades, né? E ela pode ser isso tudo, né? Pode ser fomentada, pode ser até extinta, se não houver um tipo de implementação ou um apoio a ela. E aí esse estudo traz exatamente uma luz, né? Para que a gente possa começar a entendê-las, né? Discuti-las e principalmente descobrir uma maneira de que se possa atribuir, né, a uma cidade uma determinada vocação, né? Então, a pergunta central da nossa pesquisa é exatamente essa, né? Como definir uma vocação, né? Sem que essa definição seja algo baseado, talvez, numa experiência própria ou no interesse comercial, financeiro numa determinada área. Então, nossa pesquisa tem por base esse fundamento, né? Trazer à luz de uma forma, de uma decisão isonômica, né? E para tanto, a gente se utilizou também de uma modelagem matemática para que essas decisões, através de uma pesquisa, seja colocada suas respostas, né? De qual a melhor ou quais são as vocações de uma determinada cidade. Ricardo, quando a gente fala assim de vocação, uma coisa talvez seja uma vocação pessoal, né? Seja uma vocação né? Alguém que tem um dom da voz, tem um dom da oratória, tem um dom do canto, tem um dom de falar em público, e às vezes, mas quando a gente fala de uma cidade, a gente sempre olha assim para algumas cidades, exemplos, tipo Ouro Preto, né? Ali é um processo histórico fortíssimo, como Petrópolis também eu acho que tem. Gramado, então a gente sabe do Festival de Gramado, olha para Bento Gonçalves, vê a questão dos vinhos, então a gente vê que sempre a cidade tem um vínculo muito forte e explora aquela vocação, né? Como é que está sendo o trabalho desenvolvido nesse aspecto, do ponto de vista não só econômico da cidade, mas como a cidade pode explorar esse processo vocacional que ela tem ou naturalmente ou de forma fomentada? Exatamente esse ponto é muito importante para ser abordado, né? A gente fala do ponto histórico, né, das questões naturais que uma cidade possa ter, mas não são só esses, né? Existem fatores socioeconômicos, né, que trazem à luz do estudo indicadores que possam fazer com que uma vocação seja considerada uma vocação ou não, né?
E nossa pesquisa veio baseado justamente nesse desafio. Vocês apresentaram lá no evento do Contra o Café, né, do Sérgio Taldo, um gráfico mostrando justamente esses dois eixos, o eixo econômico e o eixo da política pública, que a gente vai mostrar agora. Eu queria que você comentasse ele, né, pedir a produção para apresentar, né, é o outro gráfico, o anterior é esse, por favor, né? Esse, perfeito, né? Então, nós temos aí um gráfico apresentado lá no evento que fala sobre os 4 tipos de modelo vocacionais que uma cidade pode ter, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, esse gráfico veio justamente trazer uma base um pouco matemática para a nossa discussão. Né? Então, você vê da esquerda para a direita um eixo dos indicadores estratégicos político-administrativos, que na verdade são indicadores que fazem com que uma cidade faça ou não, né, uma ação política administrativa sobre aquela determinada vocação. Então você vê no primeiro quadrante, né, o gráfico está dividido em 4 quadrantes. No primeiro quadrante você tem a parte mais baixa, da esquerda para a direita, o quadro de emergente, que são as vocações que estão surgindo, né, ou aquelas que estão em estado latente. Incipiente, né? Incipiente. Conforme essa ação pública ou ações administrativas vão sendo tomadas com relação a essa vocação, ela ganha corpo e passa a ser uma vocação induzida. Da esquerda para a direita, você tem o eixo dos indicadores socioeconômicos geográficos, é o eixo que está abaixo no vídeo. E essa vocação passa de emergente para amadurecida quando esses indicadores também têm um corpo maior, né? Ganham volume. E quando os dois combinados positivamente, indicadores estratégicos políticos e os socioeconômicos geográficos, quando esses se somam, a vocação passa a ser potencializada. É o melhor dos mundos que a gente acredita que possa ter uma vocação, né? Quer dizer, a vocação potencializada é aquela que ela não só se desenvolveu economicamente na cidade, como também foi, de certa forma, apoiada pelo poder público para que aquilo ganhasse uma representatividade na cidade. Exatamente, né? Márcio, exatamente. Bom, vamos passar então para outra imagem, e aí nós temos outra imagem já preenchida com as vocações aí que são atribuídas à cidade, são várias, né? A cidade de Petrópolis. Vamos começar falando sobre as potencializadas, né? Que eu acho que é do nosso interesse, né? Que é educação, moda, turismo e o metal mecânico. Como é que você analisa isso, Ricardo? Basicamente, as 4 vocações se destacaram na nossa pesquisa, e volto a dizer que foi uma pesquisa por meio eletrônico, não vale ressaltar isso, né? E entre os técnicos da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse quadro mostra as 4 potencializadas, né? Onde a educação tem seu papel importantíssimo aí como vocação da própria cidade. Né? Você tem a moda também, onde a moda com toda certeza desponta na parte principalmente dos quinais, né? Do número de empresas em Petrópolis. Ela, nas pesquisas, através do observatório, inclusive, né, que foi feito na cidade, os dados mostram que a moda traz essa pegada forte de muitas empresas montadas em Petrópolis com relação à moda, ainda né? O próprio turismo, que dispensa comentários, né? Pelo fato histórico, pelo fato que a própria cidade tem de grandes movimentos turísticos. Metal mecânico também, basicamente pela Selma, né? E toda a cadeia produtiva que a Selma vem trazendo é uma grande vocação da cidade. E a gente percebe que hoje a gente precisa cada vez mais manter a atenção e o foco sobre essas vocações, porque, como a gente disse no início do nosso papo, essas vocações podem
ser extintas, né? Se não houver um empenho do poder público no sentido de fomentar, criar infraestrutura para que a cidade se movimente melhor, enfim. E criar oportunidade de emprego e renda, né? Exato, criar esse que eu ambiente, acho que esse é o que é o mais importante. Exatamente. Agora, Ricardo, voltando aqui na entrevista, o que desse resultado aí a gente pode tirar como conclusão? Porque alguma surpresa, por exemplo, uma coisa que tem destacado muito é a questão agrícola aqui na cidade, é um potencial agrícola muito grande. A questão da economia criativa, a questão da tecnologia. Como é que você avalia esses resultados frente a esse modelo? Bom, Márcio, a gente teve uma grata surpresa, né? Porque esse estudo de vocações, vale ressaltar, e eu volto de novo a falar sobre isso, foi oriundo, foi surgindo, né, de acordo com a necessidade dos dados que foram obtidos pela cidade, né, através do observatório e dos dados da cidade. E esse observatório mostrou uma grata surpresa que a agricultura compõe quarto KNAI da cidade. E ela não é uma das 11 vocações que a gente acabou de mostrar. Normalmente elencada, né? Normalmente elencada, exatamente isso. Então o estudo traz exatamente isso, né? Traz essa visão nova, baseado nos números, né? E que a agricultura hoje conta com 485 KNAIs, ocupa a 4ª posição do número de KNAIs da cidade, né? Que hoje já é uma realidade. E que não está dentro desse perfil de empresas ou de vocações que a cidade contempla, né? Precisa ela tomar realmente ciência dessa vocação, o poder público fazer o papel, né, transformando ela e trazendo através dos indicadores fomento a essa vocação, e a população abraçar e reconhecer, né, como já vem reconhecendo. E outra questão ali é a educação, né, que também pouca gente fala como uma vocação da cidade. Como é que você vê essa questão da educação também, de forma a explorar melhor essa questão da educação, para definir um planejamento estratégico, para aproveitar as pessoas aqui formadas? Aproveitar as pessoas, pegando o finalzinho da sua pergunta, é o grande desafio da educação hoje de Petrópolis, né? As pessoas que vêm estudando a respeito disso são todas conscientes da grande evasão que temos, né? Somos grandes formadores de mão de obra e, ao mesmo tempo, somos grandes em ceder essa mão de obra para outros estados e cidades, né? Então, talvez essa seja um grande desafio da educação em Petrópolis, né? Aproveitar essa mão de obra especializada, né, dentro da própria cidade. Ricardo, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho. O trabalho apresentado lá foi muito legal, e agora aqui também no programa, né, acho que dá uma luz aí para quem está estudando um pouco sobre a questão da cidade, para quem quer investir na cidade, para quem quer oportunidade na cidade. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Você sabe que é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E para você que acompanha a gente, você pode também acompanhar a gente nas nossas reprises aqui na TV Rede Petrópolis e também nas nossas redes sociais, no YouTube, no TV Ciência e Movimento, no Facebook também no TV Ciência e Movimento, nas nossas reportagens no blog TV Ciência e Movimento e também no site da TV Rede Petrópolis. Obrigado pela sua companhia, até a próxima, forte abraço, tchau.